Sérgio Langer, Passo Fundo, em 1929. Não tem nenhum médico, eu fui o único da família. Eu estudei aqui em Passo Fundo no ginásio Conceição. A gente tirava o ginásio e aí, como não tinha o curso científico, nem o clássico, a gente tinha que ir para Porto Alegre para fazer. E lá eu fiz no Rosário, Colégio Rosário, o curso científico. Aí veio o vestibular, eu fiz em Porto Alegre, na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, e me formei em 1953. É uma questão de uma opção, assim, estava entre dúvida. Quando eu fazia o científico lá em Porto Alegre, estava em dúvida entre engenharia e medicina. Aí me deu um estalo que deveria ser medicina e fiz medicina. Foi uma coisa muito bem feita que eu fiz na vida, foi ter escolhido a medicina. Naquele tempo nós tínhamos assim, eram 50 vagas na faculdade de medicina, né? E os candidatos eram em torno de 4 para 1. Hoje mudou bastante, né? Hoje está mais concorrido, tem mais gente tentando fazer faculdade de medicina, de odontologia. Eram provas assim, provas escritas e orais, provas normais, muito boas. Na Sarmento Leite, antigo prédio da medicina. Mas logo em seguida a gente passava a trabalhar na Santa Casa, nas enfermarias, né, para adquirir a prática da medicina. Mas as aulas a maioria das aulas eram dadas lá no prédio, lá da Sarmento Leite, da Faculdade de Medicina. No terceiro ano a gente já estava fazendo prática, já entrava nas enfermarias como uma espécie assim de uma categoria de externo. Eram estudantes externos que estavam começando a fazer a história das doenças, da semiologia. Isso os professores das enfermarias delegavam a nós poderes para fazer a história dos doentes, a semiologia clínica. Você conversava com doentes, perguntava os sintomas, às vezes os doentes até ajudavam a gente, e muito poucos assim ficavam incomodados, né? Não era muito, mas na maioria o pessoal colaborava. As irmãs eram, eu não me lembro a ordem delas, qual era a ordem delas, mas eram irmãs de caridade, faziam um serviço assim muito bom, eram muito humanas, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Havia um humanismo, e a gente talvez tenha até aprendido com elas assim, para lidar com os doentes, né? Para questionar os doentes. Eu tive um professor de clínica médica, o professor Rubem Maciel, foi um mestre inesquecível, um mestre brilhante. Ele era possuidor de uma cultura médica extensa, brilhante. Então ele transmitia assim ensinamentos fundamentais, clássicos, que até hoje perduram na memória. E outros professores também, né? Eduardo Fará, professor de neurologia. O professor Dani era neurologista, brilhante também. E professor Lonforte, na farmacologia, cara muito brilhante. Eu não fiz parte de diretório acadêmico, viu? Eu me dediquei assim, quando eu entrei para a enfermaria, eu me dedicava muito à enfermaria, aos trabalhos de investigação, e a minha enfermaria é uma enfermaria de cirurgia,
Então a gente já começava a entrar no campo operatório como auxiliar, né? Nós éramos estagiários e começávamos a dar pontos, como todo cirurgião começa. A minha enfermaria era a enfermaria 20 da Santa Casa, era uma enfermaria de cirurgia geral. Então nós fazíamos assim cirurgias de esôfago, de estômago, de intestino, de hérnias, era de tudo, né? Muitas colegas, eu acho que umas 7 ou 8 colegas. Havia assim uma integração muito boa entre homens e mulheres, se davam muito bem. Não, ainda não, se fazia de tudo, né? De tudo um pouco. Né? Me dediquei à cirurgia. A minha enfermaria era considerada assim, era cirurgia de homens. Então nós não fazíamos ginecologia, só lidávamos com as moléstias de homens. Naquele tempo não havia assim residência. Então você se formava e tinha que ir para uma cidade pequena, começar no interior. E eu escolhi Chapada, que na época pertencia a Palmeira das Missões. E lá eu fiquei 4 anos lá nessa cidade. Uma cidadezinha pequena, mas tinha assim bastante conforto, tinha água, instalada nas casas, água corrente, e tinha luz boa, e tinha um hospital que tinha sido construído há pouco tempo, um hospital novo, de alvenaria, um belo hospital, e lá eu iniciei a minha prática médica. E eu acho que fui bem, porque além disso eu fiz um movimento para a emancipação de Chapada. Eu fui o presidente da comissão emancipadora e conseguimos assim emancipar. Saímos da Palmeira e ficamos independentes, né? E isso foi nesse prazo de 4 anos eu consegui fazer isso. Quando terminou, que foi aprovado a emancipação, quiseram me lançar de prefeito. E eu pensei assim, se eu ficar aqui até a eleição na prefeitura, nunca mais vou sair daqui, vou me envolver em política, né? Sabe como é? O médico gosta de política. E eu saio ou não saio nunca mais. Aí fui embora para São Paulo. Fui fazer um curso de especialização com o professor Edmundo Vasconcelos, que era chefe do serviço de cirurgia gastrointestinal. Lá fiquei 3 anos trabalhando com o professor Vasconcelos. Depois é que eu vim para Passo Fundo. Vim para cá em 1958 e aqui eu estou até hoje. 3 hospitais. O Hospital São Vicente de Paula, o Hospital da Cidade, antigamente era chamado Hospital de Caridade, depois mudou o nome para o Hospital da Cidade, e o Hospital Municipal. Eram 3 hospitais, eu trabalhava nos 3. Era variado, né? Muitos problemas assim, de úlceras, de gastrite, de gastroenterite, muito câncer do aparelho digestivo, câncer de esôfago, de estômago. Isso nós tínhamos bastante aí. Doenças da vesícula, os cálculos de vesícula, né, se operavam muito. Hérnias, se fazia bastante cirurgia de hérnia. E a apendicite, era muito comum, né? Era frequente a gente operar apendicite, apendicectomia. Eu fiz parte de um movimento de formação da Faculdade de Medicina. Eu era considerado assim um professor fundador desde o início. É um movimento que se criou, não é?
Não partiu de mim esse movimento, partiu de outras pessoas. O César Santos, que era um chefe aí político e um médico de fama, um radiologista, foi ele que iniciou esse movimento. E aí nós entramos nesse movimento e colaboramos. O Hospital Municipal hoje é o Hospital César Santos. E ele ganhou uma eleição aqui em Passo Fundo para prefeito. E também foi deputado federal, também foi um político assim bem brilhante, atuante, né? Você sabe que eu tenho o meu CRM, é 114, um número. Hoje já está lá por 30 mil e tanto, né? E esses dias eu fui a Porto Alegre para pegar uma certidão lá no CRM e entrei ali na recepção e uma moça me atendeu. E o senhor? Digo, não, eu sou de Passo Fundo e vim aqui para pedir uma certidão. E ela me perguntou, qual é o seu CRM? Eu disse 114. Ela disse, ah, tá brincando. Digo, não estou brincando não, é 114. Quando eu saí de Chapada, eu fui a Porto Alegre pegar uma carta de recomendação para São Paulo, para esse serviço do Edmundo Vasconcelos. E naquele dia lá eles estavam fundando o CRM, e o Tibiriçá, que tinha sido meu professor de anatomia patológica, disse assim, vamos até ali a Rua Uruguai ali, estamos fundando hoje aí, a RIG está fundando Conselho Regional de Medicina, vamos lá e tu já te inscreve. Então eu fui lá, por isso que eu peguei esse número baixo, 114. Aí você descia a Rua da Praia ali, entrava no Uruguai, o primeiro edifício que tinha ali, ali foi a primeira sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul, da RIGS, né? E ali é que fundaram o Conselho Regional de Medicina. Em 1958. Eu era professor, eu dava aulas, né? Eu ensinei cirurgia torácica e cirurgia do aparelho digestivo na Faculdade de Medicina. Fiquei até agora há pouco, 2006, eu acho que foi. Me aposentaram, me excluíram. Por causa da idade, né? Compulsória, né? Depois dos 70 eles te jogam para fora. É triste pelo seguinte, que você adquire assim uma experiência, né? E então você de uma hora para outra deixa de ensinar para os teus alunos aquilo que você aprendeu durante anos, desenvolveu, né? Durante a tua prática médica e cirúrgica. Você perde. Então aos 70 anos isso tem que ser mudado, não pode. O cara com 70 anos está vivo, está esperto, tá. Eu parei de operar agora, esse ano parei de operar, porque eu já estava com 82 anos, né? Então aí você assumir um ato cirúrgico com 82 anos é uma coisa muito séria. Você tem que ser responsável pelo doente no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. Não pode abandonar o doente. Então chega um tempo que você tem que saber exatamente qual é a época de parar. Isso, graças a Deus, eu tomei essa atitude, e fiz bem, né? Você não acha que se eu vou operar um doente, né, eu tenho que ter a responsabilidade, né? E com 80 anos as coisas começam a falhar, o ouvido começa a piorar, a visão começa a piorar, então você tem obrigação de cortar aquilo. Eu fui presidente da RIGS aqui local, né? Eu pertencia à saúde pública, eu fiz um concurso em Porto Alegre e fui aprovado, e a minha portaria foi assinada pelo governador Leonel de Moura Brizola. É histórico, porque são coisas assim que gravam, né? 1971. Exatamente, faziam reuniões para apresentação de trabalhos, de leituras, não tinha muita novidade assim.
meu começo foi baseado naquele princípio da medicina liberal. Cada paciente pagava a sua parte, vamos dizer assim, o seu serviço ele pagava. Isso era constituído de medicina liberal. Mas atualmente, com os convênios, acabou, não tem mais medicina liberal. Agora todo mundo tem plano de saúde. Então você tem, ou você entra nesse movimento, continua atendendo pelos planos, ou então você se exclui completamente. A medicina liberal acabou. Trabalhava, operava e no fim do mês os ganhos eram muito pequenos. E hoje continua sendo a mesma coisa, você ouve aí todo dia, as reclamações, né? Os médicos não querem trabalhar, pagam pouco, não dão lugar para os outros, para os novos entrarem, e aí vai, né? Os planos de saúde eles pagam muito mal, né? Fazem uns contratos assim com as letras pequenininhas, você não lê direito, depois você quer fazer uma cirurgia, fazer uma síntese, pegar uma platina, né? Para uma osteossíntese, por exemplo, você tem que pagar os parafusos, pagar a placa. Às vezes o convênio não paga. Então é uma briga constante. Pois é, os médicos são muito mal remunerados. Há um descontentamento muito grande. Isso a gente ouve todo dia, lê nos jornais, né? Uma mudança muito grande, né? A imagem, essas imagens, né? Essas coisas novas que surgiram, ressonância magnética, tomografia, isso aí trouxe assim um benefício muito grande para os pacientes e para o próprio médico para fazer o diagnóstico, né? Mas é uma coisa assim muito problemática, porque são exames caríssimos e a Previdência do jeito que vai indo assim não aguenta. Através dos congressos, dos cursos que a gente fazia, seguidamente tinha que sair, ia para Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, fazia cursos e congressos, né? A medicina particular era muito boa, dava bom resultado, porque havia um bom entendimento entre médico e o paciente e o médico, e os familiares do paciente. Era o que se chamava medicina humana, mais humana. Hoje não tem mais isso. O doente hoje ele é um número, não é? Ele faz um exame, o médico pede 3, 4 exames, e às vezes quando chega no final ele não tem o diagnóstico, o médico não dá o diagnóstico, manda para um outro especialista, e aí vai. Muitos alunos aí que eu assisti à formatura, à formação, eles não têm paciência assim para conversar com o doente. Precisa haver assim uma ligação muito grande entre médico e paciente para dar certo. Por isso que na Previdência não dá certo, porque o cara entra, você já trata ele como se fosse não é um paciente, é um estranho. E você pede, cara assim, qual é o sintoma, doutor? Fulano, tosse. Ele não deixa nem o cara falar. Então vai fazer um raio-x aqui, ó. Raio-x do tórax, pulmão. Então isso não é medicina, isso não pode dar certo. Falta o contato, né? Por isso que a medicina antigamente era carismática, que você conversava com o paciente. Você conversava, por que conversava? Não, porque como tu não tinha os meios diagnósticos que tem hoje, você tinha que se valer da semiologia, né? E a semiologia médica é exatamente isso. Começa com uma boa história. Você tem que ouvir de cabo a rabo tudo o que o paciente sente. E hoje não tem mais isso. Hoje os caras estão limitando agora, viu, o número de minutos para uma consulta. Isso nunca houve no meu tempo, não tinha isso aí. Usava o tempo que era preciso para fazer um diagnóstico. E usava um aparelho de pressão
um termômetro e muitas vezes resolvia o problema do paciente e deixava ele conversar. Quando perde um paciente, ele fica abalado, viu? Mas se ele era assim ligado a essa pessoa, tinha estima por essa pessoa, ele fica muito abalado com a morte. Essa medalha ela foi criada, até fui eu que criei essa medalha aí, foi por indicação minha, que era para premiar aqueles médicos que se distinguiam durante o ano, através de teses, trabalhos, publicações em revistas médicas, de assuntos assim originais. E eu não tinha nada disso, eu não fiz nada disso. Eu simplesmente, o meu passado de médico, só fiz medicina durante 68 anos. Festejamos agora em Porto Alegre, sábado, 68 anos de formado. É uma coisa muito bonita, né? Você reúne uma parte da sua turma, porque a metade já foi para o outro lado, então não compareceram. Mas é uma reunião assim formidável, viu? Você troca ideia, discute, conversa, coisa muito boa. 68 anos, isso aí não dá para se vangloriar muito, né? Porque o AVC está aí perto, né? Qualquer coisinha tu vai pro saco. No Colégio Brasileiro de Cirurgiões você faz exames, faz um concurso e entra como associado. Passado um tempo depois, você faz concurso para emérito, para benemérito. E eu tenho ali um título internacional aqui também, que é esse. E tem aquele ali de cirurgia torácica, que é por concurso também, título de especialista em cirurgia torácica. Presta pau, esse aí eu fiz em São Paulo. São as coisas boas da vida, né? Assim, que não pode esquecer, né? Pelo tempo que eu fiquei na Faculdade de Medicina, 28 anos, não é pouca coisa, né? Professor fundador da Faculdade de Medicina, é outro título também. Em 58 anos de trabalho, tem que ir juntando umas coisas, né? Juntando uns cacos.